Nos mandaram esse vídeo aqui e perguntaram qual que era a nossa opinião. Um açaí no mês, me quebra. Se eu comer um lanche no mês, me quebra. Se eu tentar comprar uma pizza, me quebra. Se eu tentar comprar uma coxinha de R$ 8, me quebra. Cara, eu vou falar pra vocês, tá insuportável ser pobre no Brasil. Não que E eu realmente concordo. A situação tá cada vez mais difícil, o dinheiro, o real perdendo cada vez mais poder de compra, o que faz com que algo básico, comer na padaria, que nem ele tá falando aqui, Comer uma coxinha. comer uma coxinha, comer um açaí, tá ficando extremamente difícil, inclusive pra quem trabalha. Exato. que fosse suportável, nunca foi. Mas eu vou falar pra vocês, cara. Todo mês eu tô batendo no limite. Todo mês a corda tá vindo no pescoço. Todo mês as contas Ainda estão... mais pra quem tem que pagar a conta, que nem ele tá falando aqui, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar internet, pagar tudo, não tá aguentando mesmo. Não tá aguentando, não sobra pra comer nenhuma coxinha. sendo pagas pela metade. Estão sendo pagas aos poucos. Porque não sobra dinheiro. E aí eu me dei conta de que eu tô trabalhando, única e exclusivamente para pagar a conta. Se eu quiser ter uma regalia de no fim de semana sair com os amigos e tomar um açaí, se eu quiser ter uma regalia para sair no fim de semana e sei lá, cara, se eu quiser na semana comer um misto quente numa padaria que hoje custa, então, umas custam R$ 7, outras abusam, E custam... dá pra ver que ele tem um vocabulário mais vasto, que ele fala de uma forma correta, português certo. Exato. E ele não está falando de ir na balada, pedir um combo, ele não tá falando de tomar um monte de cerveja, ele tá falando de comprar um açaí, de comprar um misto quente. Exato, não tá falando que quer comprar a roupa da Lacoste. Exatamente. 12. Mas no geral, por exemplo, eu amo tomar café. Adoro. Se tem uma coisa que eu amo é tomar café em padaria. Eu adoro tomar café em padaria. Nem isso eu posso fazer. Você tem noção de que tem pessoas... A gente chega num nível em que a gente não pode fazer o básico. Porque se eu gastar 15, R$ 20 numa padaria... Aí os caras não conseguem nem pagar o aluguel. Exatamente. E é aquilo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com o preço do cafezinho, né? vez na semana para poder comer alguma coisa, caso eu esteja com muita fome, que nem teve um dia que eu tava na correria e eu tinha um compromisso de noite. Eu tava com muita fome, eu não tinha comido nada o dia inteiro. Tinha tomado um café de manhã, café puro, tomado café de manhã e corrido para trabalhar, para resolver as coisas. Na volta eu precisava ir para um lugar. E aí eu tava com muita fome, varado de fome. Parei numa padaria. A única coisa que tinha lá que poderia me satisfazer em detrimento de um dia inteiro de trabalho intenso. Mas só pra não ficar nesse papo que tá tudo difícil, vitimismo e tudo mais, é aquilo. Se tá difícil, se você ganhar muito pouco hoje, tem que ir atrás de se desenvolver pra você conseguir passar a ganhar mais e ter uma realidade mais confortável. Que na verdade era pra pessoa que recebe muito pouco conseguir ir na padaria, que nem ele falou. Exato. Mas hoje, por não ser possível, você tem que ir além, tem que destacar mais pra conseguir ter aquilo que era pra ser básico, né, Renan? Exatamente. Era uma torta. A torta custava, acho que R$ 15, ou um pedaço da torta. Foram R$ 15 que acabou comigo. Aí 15 aqui, 7 ali, 8 ali de um café, de um misto, de uma água de coco. Às vezes eu tô numa praia num fim de semana, quero tomar uma água de coco. Não pode. Você tem noção de que a gente não pode consumir o básico? Você tem noção de que a gente não tem a possibilidade de usufruir de coisas tão ridículas em sentidos de preço, de valor, de significância? Porque se você tomar um café, eu já se você vi comer um pessoas açaí, que, por exemplo, o cara vai lá, tira uma foto do carrinho, e ele fala, ó, como que tá no Brasil, não dá pra comprar nada. Aí eu vi pessoas comentando o seguinte, Do carrinho do supermercado. do carrinho do supermercado, mas também você tá querendo comer carne? Como assim você tá falando que não dá pra comprar nada? Tá querendo mas ter também condicionador? Você tá querendo usar condicionador, é só shampoo, é só sabãozinho de coco. Eu vi pessoas comentando o seguinte, não, mas você fala que não dá pra comprar nada, mas também você tá pegando pasta de dente da Colgate. Então tem gente que tá num nível de alienação tão grande que utilizar ou comprar um café, você comprar um quilo de carne, tá virando luxo. você comprar um lanche, que é uma coisa que uma pessoa classe média baixa, classe média alta, todo dia tá tomando um café numa padaria ou coisa do tipo. Aí você fica naquela, será que eu entro pra um CLT? Porque você entra... Não, calma lá. Será que eu entro pra um CLT? Então o cara é o quê? Autônomo? O que ele tá trabalhando? É, né? Eu entro pro CLT, eu achei que ele falou que trabalhava, né? Para um CLT você é escravizado, ganha pouco é escravizado, trabalha igual um psicopata, trabalha igual um miserável. Isso porque Mas realmente, pra quem não tem qualificação nenhuma e vai ser CLT,
vai trabalhar bastante, vai receber pouco, mas às vezes se a possibilidade que o cara tem hoje, ele vai lá, trabalha como CLT pra pagar as contas e ao mesmo tempo vai indo atrás de melhorar, de ter uma realidade mais confortável através do desenvolvimento que ele vai ter, né? Exatamente, é. Quem tá falando com vocês aqui é uma pessoa que não custeia a casa. Pô, Ué, camarada. calma lá. Peraí, eu tava defendendo, aí o cara fala que ele não custeia a casa. Ô, Ué. amigão, se você trabalha e você não paga as contas de casa E não tá- sobra pra você comer um misto, pra você fazer nada, você não tá pagando conta de casa, tem alguma coisa estranha aí. Vocês podem rir agora, mas as minhas contas batem ali 600 e poucos reais no mês. Pô, se batem 600 e poucos reais por mês, quer dizer que o cara ganha menos que isso. Acredito eu que sendo autônomo, né? Então valia mais a pena ele ser CLT. Ah, que vai trabalhar muito pra ganhar pouco. Mas você vai ganhar mais do que você ganha trabalhando da forma que você trabalha? Aí tá complicado. Aí o jogo tá invertendo. eu comecei defendendo aqui, mas aí vamos ver. Não, mas a situação eu entendo. Agora o caso dele É, o específico, caso não. dele. Não, a situação eu entendo. Que É. Foi o que eu falei. O cara que paga aluguel, o cara que paga a conta, não sobra pra nada mesmo. E o Pra que é tomar essa conta milkshake. dele de 600 reais? É o celular que ele parcelou? O que é? Queria entender também. O resto eu tento usar, porque Aí, fixos, detalhe, cortei todas as regalias que eu poderia ter. Nem um refrigerante tomo na rua mais. Quer entender de onde é os 600, né? Que ele gasta e quer entender qual que é a renda dele, né? Exato, né? eu uso muito bicicleta, tem internet, e eu conserto algumas coisas. Então eu ainda tento usar o dinheiro que sobra, que também não ganho muito, para poder fazer manutenção aqui, para poder ter uma regalia ali. Só que eu já percebi que não será possível. A partir do mês que vem, por exemplo, não vou poder tomar um cafezinho na padaria. Aí você fala, Lucas, mas nossa, você também quer demais, né? Você quer tomar cafezinho na padaria, você quer Aí eu não pãozinho. concordo. Aí eu realmente acho que era pra ser algo básico, porém, o que ele falou aqui já me chocou um pouco. É, Vamos e eu ver. vi aqui um comentário, ele é iFood. Eu vou falar que se ele fosse iFood, ele estaria ganhando mais do que um salário mínimo trabalhando. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não sei qual que é a cidade dele, né? Que aqui em São Paulo, já conversei com o iFood, que ganha 3, até 4 mil e poucos reais na conta líquido mesmo, tirando os custos que ele tem. Então, não sei qual que é a cidade dele também, se tem tanta demanda, né? Na padaria, você quer comprar açaí. Vocês entendem que é uma coisa que não é um luxo. Não é luxo. Não deveria ser luxo. É, mas aquilo não deveria ser luxo, mas é normal também trabalhar como CLT. E aí ele não quer, né? Que É. falou que é ser Comprar uma escravizado. pizza não deveria ser luxo. Você ir numa padaria, tomar um café não deveria ser luxo. Porque às vezes eu falo isso com algumas pessoas e as pessoas, mas você também, olha a vida que você quer. Você Não, acha essa que você parte eu tem- concordo com o cara você mesmo. tem dinheiro pra ficar tomando café em padaria? É tão absurdo assim uma pessoa comum tomar um café numa padaria que não devia ser caro, que não devia ser uma coisa absurda, não devia ser exclusivo para quem tem para quem tem dinheiro. Todo mundo poderia ir numa padaria comprar um misto, comprar um croissant ou qualquer coisa do tipo. Eu não como croissant, né? Mas assim, eu não como porque eu não tenho dinheiro. Esses dias Calma lá. eu gosto Se ele não sustenta a casa dele, eu não sei o que são essas contas fixas aí, que são cerca de 600 reais. Mas se ele não sustenta a própria casa, não precisa estar pagando aluguel, conta de água, conta de luz, eu acredito eu que ele deveria estar buscando se qualificar pra ganhar mais, né? Né? Buscar, não sei com que ele trabalha sendo autônomo, como que ele pode fazer pra ganhar mais sendo autônomo, porque se tá sendo menos que um salário mínimo, igual de conta fixa ele tem 600 reais, não tá tendo dinheiro pra nada, é que ele não tá ganhando nada, né? Aí valia mais a pena ser CLT que a gente já falou. Então, nesse meio tempo. café. Eu fui em um negócio chamado, um negocinho coreano de café. Daí tem café com chocolate, café com leite, café com cappuccino, café com não sei das quantas. Coisas que não tem disponível pra gente, classe baixa. Aí eu falei, não, eu vou me dar o direito, não é possível. Tá aqui, eu vou tomar isso aqui. Não é possível, me E nego a... tome cuidado com esse negócio que eu vou me dar o direito. Se você não tem dinheiro, por mais que você acredite que você merece e tudo mais, não compre, porque pensar dessa forma é o que te leva pro buraco financeiramente. Exatamente, eu vou me dar o direito. O direito você tem no mundo que nós vivemos se você tem o dinheiro pra pagar isso sem se prejudicar. Exato. Então, o quanto a gente trabalha hoje é muito parecido com o quanto a gente trabalhava lá quando começamos o canal. Porém, hoje nós ganhamos muito mais. E naquela época eu trabalhava a mesma coisa, não ficava, não, que eu tenho que me dar o direito aqui porque eu trabalhei muito. Exato. aceitar que isso aqui seja elitista, que isso aqui seja só para pessoas que têm dinheiro. R$22 eu paguei. E um café de 250 ml, com chocolate, alguma coisa, e um pãozinho de banana. Era um bolo de banana. Uma delícia, mas que me quebrou. Passei a semana na merda. Ser pobre no Brasil é insuportável.
Aí volta aquele lance, será que eu vi o CLT? Será que eu, por exemplo, trabalho de CLT, né? Eu trabalho montando móvel com a... Ele não trabalha de CLT? Foi o que eu entendi? Deixa eu até voltar aqui. Eu entendi que ele falou que eu trabalho de CLT. Ele falou que não ia trabalhar de CLT pra ser escravizado, e aí agora ele fala que ele trabalha de CLT? Vamos ouvir de novo. Será que é merda? Ser pobre no Brasil é insuportável. Aí volta aquele lance, será que eu vi o CLT? Será que eu, por exemplo, trabalho de CLT, né? Eu trabalho montando móvel com um brother meu, então assim, ganho uma quantidade diária, é melhor do que CLT, mas Então ele rende. não trabalha. Então Ele não é CLT, que ele falou que é melhor que CLT, então ele não é CLT, né? Aham. Porque ele não ficou claro ali na dicção dele. Então ele trabalha montando móveis com o brother dele, que não é CLT. Foi o que eu entendi. E é melhor do que o CLT, mas parece que é melhor em relação a quê? Porque ele falou que ganha menos, né? Vamos Volta botar o aquele vídeo lance, novo. será que eu vi o CLT? Será que eu, por exemplo, trabalho de CLT, né? Eu trabalho montando móvel com um brother meu, então assim, ganho uma quantidade diária, é melhor do que CLT, mas não rende tanta grana. Aí você fica... Não, pera lá. É melhor do que CLT, é montar móveis com o parceiro dele, porém não rende tanta grana quanto CLT. Se o cara tem a possibilidade de ser CLT, que vai ter que trabalhar mais, quer trabalhar, que nem ele disse aqui, que nem escravo, porém se existe essa possibilidade, eu iria preferir trabalhar naquilo que ganha mais. Exatamente, né? Aí ficou meio... Eu pensei que, no começo, ele falando isso, eu tava concordando 100%. Tem o cara que é pai de família, trabalha, E continuo ganha pouco. concordando. Pro Aham. cara que trabalha, que ganha pouco, que tem que pagar aluguel, que tem que pagar conta, mas na situação, o que eu acho que não encaixou o que ele quis dizer com a situação que ele tá. Que ele tá, né? Que ele não paga a conta em casa, ele tem R$ 600 de conta fixa, que eu nem sei do que é. Aí tá ruim, né? No caso dele em específico. Será que eu vou pra um CLT? Porque por mais que me escravizem, no final do mês eu vou ter um dinheiro já. Isso se eu não faltar, né? Ele tem descontos, mas eu tenho dinheiro ali. O cara já tá pensando em faltar, né? O cara já tá pensando em faltar, não. Isso se eu não faltar, vai faltar por quê, amigo? E outro ponto, ele tá considerando o CLT de subemprego, mas você consegue se qualificando tendo um emprego CLT que seja melhor, né? E outra, beleza, não quero ser CLT de jeito nenhum. Ele falou que monta móveis com o parceiro dele. É só pensar, que serviço eu posso oferecer pro cliente que eu já tenho que vou montar os móveis pra ganhar um pouco mais? Exatamente, né? Porque no final das contas, você presta o serviço, você tá vendendo a sua hora. Só que você tá vendendo a sua hora onde você consegue cobrar mais caro dependendo do serviço que você cobra, do que você presta. Normalmente, que nem se ele trabalha montando móveis, muitas vezes a pessoa tá fazendo mudança. Se a pessoa tá fazendo mudança, ela vai precisar pintar a parede, vai precisar de uma pequena reforma, vai precisar de alguma mudança que ele poderia oferecer esse serviço também. Exatamente, uma instalação de alguma coisa, uma parte elétrica. Por que você não aprende e presta esse serviço junto? Oferece um a mais e ganha mais. Pra você ganhar mais que o CLT, até mesmo trabalhando menos horas. Né? Que já é um pouco acima do que eu ganho ainda. Que eu ainda tô no início, assim. Cara, são muitas dúvidas. A revolta de você não poder fazer o básico no Brasil, cara. O básico no Brasil. Sair com os amigos E é revoltante mesmo, mas eu vou falar que esse camarada aqui, na minha visão, não está se ajudando. Mas vamos lá, que a gente já falou isso 10 vezes, vamos terminar de ver logo. Todo mundo tava comprando lanche, era uma comunhão, o pessoal comprou hambúrguer e tal. Eu falei, não, vou comprar também. Trabalho Uma pra comunhão, isso. Me ele falou. quebrou. Academia tá vindo, não sei como é que eu vou pagar. Internet tá vindo, não sei como é que eu vou pagar. E ó que ele não paga a conta de casa, Não, né? é a ele não paga a conta academia. de casa. A academia, a internet tá vindo. Que todo mundo pediu lanche, eu tenho que pedir também. Então, porra, já tanto de vezes que eu era adolescente, que a nossa mãe tava endividada, que os amiguinhos iam sair, ia comer no Burger King, eu não tinha grana, eu não ia. Eu nem ia pra não passar vontade. Vou pagar. Aí você fala, por que brasileiro se endivida com cartão? Se endivida com cartão porque a gente não tem dinheiro, quando tem um cartão, não Aí também quer é. pagar. Aí também, por que o brasileiro se endivida no cartão? Se endivida porque não tem dinheiro, aí quando tem aí quer gastar. E também isso aí, esse papo comigo não cola, não. tem que poder viver um pouco, pra gente sentir um pouco da vida, porque tudo é dinheiro hoje em dia. Até pra você andar. Mas se ele trabalhasse de CLT que ganha um pouco a mais do que ser autônomo, ele podia viver um pouco mais. Aí ele não Já quer. que não tem conta, que ele não custodeia a casa que nem ele falou, né? Custodia. Você tem que pagar. Fui aprender a dirigir, não sei pra quê, porque eu não tenho esperança nenhuma de ter um carro. Nenhuma. Gostei, amei dirigir, sempre gostei de dirigir. Depois que eu aprendi, eu fiquei mais louco ainda. Mas não existe a possibilidade de eu arrumar um Calma carro. lá, Não meu. existe essa Calma lá, né, meu amigo? Se você quer ter o carro, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se especializar, você vai ter que fazer diversas coisas pra conseguir ter um carro. Obviamente que não tá fácil mesmo ter um carro aqui no Brasil, que um Kwid tá custando mais de 80 mil. Mas aí o camarada fala isso, que eu gostei, mas eu já sei que eu não vou ter. Se você quer ter, coloque isso como objetivo, vá fazer mais que a média, né? possibilidade. Não tem como essa possibilidade de eu possuir um veículo. Se quer uma carteira agora, porque é 3 contos, eu não tenho 3 contos. gente. Eu Amigão. não sei mais o que eu faço. Mas se tá ruim pra ele Se eu comer um nessa açaí situação no mês... que não paga as contas em casa, imagina se pagasse. Exatamente. Vamos ver os comentários aí do pessoal. E 20 mil comentários, 300 mil likes. Esse aí conseguiu ganhar uma monetização aí do vídeo. Pizza hoje é muito luxo.
Aqui perto onde moro é coisa de R$ 70, realmente. Acorda, gente. Isso é o governo PT, ó. Bastante like também. Capitalismo é complicado. O que é complicado é o Estado, não é o capitalismo, não. Exato, porque aqui no Brasil nós não vivemos o puro capitalismo. Esse que é o ponto, né? Porque se vivêssemos, o capitalismo é o quê? É mais abundância para a sociedade, é ganho de produtividade, é menos pobreza. Concorrência, é concorrência. É concorrência É menos regulamentação. É menos concorrência, é mais concorrência, ou seja, uma concorrência de empresas faz com que elas tenham que oferecer um produto mais barato, um serviço melhor. Então, o capitalismo, na verdade, é prosperidade, é diminuição da extrema pobreza, diminuição da fome. Agora, quando o Estado vem se meter, decidir aquilo que tem que ir pra frente, aquilo que não tem que ir lá e ir pros amigos do rei e emprestar dinheiro a juro quase zero, isso aí não é capitalismo. A empresa vai lá, quebra, a estatal tá dando prejuízo, o Estado vai lá e pega o dinheiro das contas públicas pra inteirar. Isso aí é capitalismo ou não? Isso é ou não é capitalismo? Tem que trabalhar 5 meses por ano pra pagar imposto é capitalismo? Aí tá a dúvida aí pro camarada que comentou, mas esse cara não sabe nem de porra nenhuma, né? Enfim, menina aqui, isso pra mim é um absurdo total. Eu, graduada, pós-graduada, com um currículo enorme de cursos e especializações, tenho que pensar 1000 vezes antes de pedir uma pizza, me incomoda demais isso. Mas aquilo, tem gente que estuda somente por estudar, somente por tirar o currículo, tirar a pós, tirar isso, tirar aquilo, mas como é que você vai usar isso de fato no mercado de trabalho? Que problema que você resolve que as pessoas estão dispostas a te pagar uma quantia decente, uma quantia que você considera interessante pra não precisar se preocupar com a pizza, né? Tá caro? Não compra. Planejamento financeiro. Vou falar que no caso desse, que pra muita gente realmente tá difícil, não tá tendo como comprar as coisas. Pra esse cara especificamente, serve isso aqui que o cara comentou. É, planejamento financeiro e ao mesmo tempo que ele não tá ganhando nenhum salário mínimo, né? Pelo que aqui, parece. ó, esse comentário é a realidade. Salário mínimo, 1.518, aluguel, 700, der sorte, energia, 150, água, 100, internet, 100. Sobra 468 pra comer e se locomover. Porém, do camarada aqui, realmente o salário mínimo não dá pra viver. Porém, o que ele comentou, ele não paga as contas, né? Exato, aí é outra coisa já. Planejamento financeiro é questão de as coisas estarem caras e não melhor. É, realmente, pra algumas pessoas sim, porém pro caso do camarada aqui tá diferente, né? 2 graduações, 2 especializações, um mestrado, um doutorado em andamento, me serviu de algo financeiramente falando? Não. Foi o que Mas aí é o ponto, né? Que doutorado que você tem, né? Porque teve doutorado, como é que o engenheiro Léo tinha falado? De banheirão nos mestrado, era mestrado. Como que funciona o sistema de banheirão nos shoppings. Então, depende do doutorado, depende de que problema você resolve, depende da área que você fez esse doutorado. O legal é que tudo aumenta, menos o salário. E por que tudo aumenta? Inflação, o Estado gastando demais. Imprimindo mais moeda. Acho que tá bom já de comentário aí. Teve gente concordando, teve gente falando que ele não é educado financeiramente. Aí, ó, o Francisco César tem que trabalhar e se qualificar em várias áreas de serviços para você ter um aprimoramento no seu currículo de trabalho e tem que ser áreas que tem demanda aqui no Brasil. Não, que eu vou falar, as coisas estão mais difíceis sim, muito mais difíceis do que no passado. Ou você aceita que tá mais difícil e entende o que você pode fazer pra melhorar a sua realidade, ou você vai ficar se queixando pro resto da vida. É, e ainda que nesse caso ele fez um conteúdo, fez um vídeo aí que teve muito like, que teve muita gente assistindo. Tá fazendo conteúdinho pra internet, ó, 18 mil seguidores, tá postando. Tudo bem que aquele lá que despontou, né? Outros ali não tá tanto, mas muitas vezes, só daquele vídeo do TikTok, ele ganhou mais do que, se já estava monetizado, né? Ganhou mais do que ele ganha por mês montando móvel. Exato. Meteu até a vaquinha aqui, ó. Não, mas vaquinha? Eu sou a favor das pessoas fazerem vaquinha do que quiser, né? Me ajude a comprar um instrumento novo. Daqui, se as pessoas querem doar e ele quer receber, pra mim é extremamente justo. É, também acho. Acho que o cara tem o total direito de criar a vaquinha dele. Comenta aí o que você acha dessa situação.